Peguei esses 2 vasos e você vai se surpreender com o que fiz. Espalhei em papelão, pintei com spray marrom, deixei secar 24 horas e repintei. Após a segunda camada secar, cortei círculos de papelão para encaixar nos vasos. Depois, usei um pouco de espuma spray e apliquei uma camada grossa em cima do papelão. Amassei alguns jornais e coloquei dentro e então continuei aplicando a espuma ao redor de tudo. Notei que a espuma spray era mais eficaz quando aplicada sem parar. Depois, usei tinta acrílica branca para pintar a espuma de branco, e então usei massa acrílica para criar alguns desenhos inspirados em biscoito de gengibre na parte de baixo do vaso. Adicionei mini enfeites como confeitos e um enfeite vermelho grande como uma cereja no topo, e foi assim que fiz um sorvete inspirado em biscoito de gengibre, porque a decoração mais mágica para a sua varanda nesta temporada... Comece com um macarrão de piscina, e eu vou cortar um pedaço, vai ficar reto em uma ponta e afunilado na outra. Quero que pareça um canudo. Como o meu macarrão de piscina é vermelho, vou enrolar fita adesiva branca. Agora, vamos cortar 3 pequenos pedaços desse mesmo macarrão de piscina. Quero que esses pedaços fiquem brancos. Em vez de pintar, vou cobri-los com fita adesiva branca. Agora temos pequenos marshmallows. Pronto. Eu preciso de uma peça grande e redonda e vou usar uma placa de espuma para isso e simplesmente cortar um círculo grande. Aqui, eu quero escrever uma mensagem para todos os entregadores que estão deixando pacotes para a gente. Comecei com lápis e agora vou usar marcadores de tinta usando a mesma placa de espuma. Vou recortar outra forma que vai servir como alça e vou pintar de marrom com um marcador de tinta marrom para combinar com o vaso de flores. Então vamos montar isso naquela placa de espuma onde escrevi as palavras. Eu vou fazer isso. Vou fixar o canudo e os marshmallows com cola quente. Isso vai ser o topo de uma caneca gigante. A base da caneca é um vaso de flores grande e marrom que eu tinha. Vou usar cola quente para fixar a alça na lateral e transformar em caneca. Na minha varanda da frente, enchi isso com vários lanches. Posso colocar a tampa bem em cima e coloquei um pedacinho de fita adesiva na borda que serve como uma alça, então fica muito fácil de abrir. Isso fica guardado em um cantinho onde está protegido do tempo. Agora, tenho lanches para os motoristas de entrega que trazem pacotes para nós durante a temporada de festas. Então você vai pegar alguns vasos de jardim de plástico e algumas bolas de basquete pequenas. Você pode improvisar com outros materiais que tiver, mas é isso que estou usando. Peguei um vaso de jardim vermelho que foi muito fácil. Caso contrário, você pode pegar um spray de tinta e pintar um vaso de outra cor, qualquer um que você encontrar. Então, estou pegando um pouco de tinta preta, porque vou contornar este sino, e você vai ver que estou fazendo algumas linhas na lateral, porque é isso que você veria em um sino comum. E vou fazer isso em 3 seções. Depois vou fazer alguns destaques, vamos adicionar preto em algumas áreas e depois usar um pouco de branco. E vamos colocar o branco estrategicamente em diferentes áreas para dar um efeito de destaque. Também peguei algumas bolas de basquete que já eram vermelhas e de outra cor, perfeitas para mim, então só vou adicionar alguns destaques. Se não encontrar bolas de basquete do tamanho desejado, use enfeites ou qualquer item que funcione melhor no seu faça você mesmo ao criar seus sinos especiais. E depois que eu adicionar os destaques brancos por toda essa parte, vou colocar um barbante para poder pendurar isso dentro do sino. E você vai enrolar isso em volta da bola e vai fazer isso em cada bola, até ficar bem firme. Certifique-se de dar um nó duplo, mas vamos deixar ainda mais seguro com um pouco de cola quente, assim ela fixa muito bem, e eu gosto de usar cola quente Gorilla Glue. E depois de fazermos isso, vamos furar alguns buracos no topo dos nossos vasos e então vamos pegar algumas arruelas e um gancho. Mas primeiro vamos passar nossa bola de basquete pelo vaso para que ela fique parecendo um sino. Vamos conferir o comprimento desejado. Veja como ela fica pendurada, isso é ideal. Depois vamos dar um nó aqui e deixar uma pequena abertura no nó, porque é por onde vamos passar o nosso gancho fechado. Vamos pegar uma ou 2 arruelas e depois vamos empurrar o gancho, girar até que fique totalmente firme. Quando estiver firme, vamos virar o vaso. Vamos adicionar mais arruelas e uma porca e apertar para ficar bem firme.
Repita o processo em todos os seus sinos. Olha como isso fica fofo. Eu adoro como isso parece coisa do Dr. Seuss. Então vou pegar uma corda e vou amarrar bem firme e veja como eu inclinei os sinos. Assim eles ficam no formato que eu quero, pendurados lado a lado, e vou dar um nó duplo para ficar bem apertado e seguro. Depois vou pegar uma fita e você pode usar qualquer cor de fita que quiser, ou qualquer espessura. E como eu gosto de usar o que eu já tenho, eu tinha bastante dessa fita. Então vou transformar isso em um laço e depois vou pegar outro pedaço grande e fazer outro laço para que ele fique mais soltinho. Depois vou pegar um pouco de tinta branca e vou fazer algumas listras no laço. E isso vai adicionar um pouco mais de textura, vai deixar tudo muito fofo e encantador. No meu caso, coloquei elas no topo da casa e adicionei luzes para iluminá-las à noite. E fica tão fofo. Eu amei o resultado desses sinos de Natal. Eles combinam super bem com os outros enfeites do Grinch que eu fiz. Primeiro pegue uma caneca, depois misture a resina epóxi de 2 partes. Começa a misturar até ficar homogêneo. E então o que eu vou fazer é misturar um pouco da tinta acrílica marrom junto com isso. Quando achar que misturou bem e a cor ficou boa, deixe de lado. E agora, o que fazemos? Você vai colocar só um pouquinho de epóxi na borda, então continue trabalhando ao redor da borda. Então é esse o visual que queremos. Olha só, você precisa ficar de olho e garantir que não escorra demais. Se isso acontecer, é só segurar assim. Você também pode usar um copo, colocar assim, trabalhar no próximo copo, mas sempre confira para poder virar de novo. Aqui está o produto final. Eu peguei uma caneta permanente e desenhei alguns rostos sorridentes nas canecas. E então aqui está uma surpresa, olha só essa tigela de sorvete. Ao invés de marrom, misturei rosa e adicionei confeitos. Que maravilha de sobremesa para a sua família. Então, a primeira coisa que vamos fazer é pegar uma abóbora. Esta é uma abóbora falsa, bem leve, e um vaso de barro. Vou levar esses itens para fora e pintar a abóbora de branco com spray, só para dar uma camada de base e passar um marrom claro no vaso. Agora, depois que a tinta secar no vaso, vou usar um barbante e um pouco de cola para fazer um trabalho de treliça. Quero que pareça uma casquinha de sorvete. Agora, para fazer essas peças parecerem uma casquinha de sorvete, vou pegar a abóbora e simplesmente colocá-la dentro do vaso. Você precisa garantir que a abóbora encaixe, mas ainda fique um pouco acima. Depois, usarei esse isolamento de espuma. Certifique-se de que você está trabalhando do lado de fora, que seu espaço está protegido e que você está usando luvas, agora. Demora um pouco para se acostumar, mas depois de aprender, você vai querer borrifar a espuma na fenda entre a abóbora e o vaso de barro. Isso vai manter os dois juntos e vai parecer o fundo de uma bola de sorvete. Agora, essa espuma vai expandir, então borrife bem pouquinho e depois deixe descansar. Essa espuma ficou descansando por cerca de 1 hora e já aumentou de tamanho depois que endureceu completamente. Tudo isso pode ser pintado. Agora, vamos transformar a abóbora em uma bola de sorvete de morango. Então eu vou pintar tudo. De rosa. Adicionar aquela camada leve de tinta spray branca no começo vai ajudar esse rosa a pegar muito melhor. Já começa a aparecer um cone de sorvete. Agora vamos decorar com confeitos usando limpadores de cachimbo coloridos e cola. E, finalmente, uma cereja no topo. Quero cobrir o cabinho, então peguei pompons vermelhos para colar no topo. Esse adorável sorvete de abóbora vai ficar muito legal para uma festa de aniversário. Quero fazer este e outros menores para decorar a festa. Por enquanto, ele ficará no quarto de brinquedos dos meus filhos e vai aumentar o clima colorido e divertido de lá. Espero que isso te inspire a fazer algo diferente com uma abóbora e um vaso de barro velho que você deve ter por aí.